Eu preciso colocar um ponto sobre a verdade que eu não coloquei para os irmãos, que eu me esqueci de colocar, tá? E aí a gente avança para a questão do caminho. Quando nós formos conversar sobre a verdade, Jesus ensinou um princípio. Jesus disse assim, que nós podemos julgar uma palavra e nós podemos julgar um ato. Mas nós não podemos julgar uma motivação do coração, porque nenhum de nós é Deus. Então eu quero fazer uma distinção com os irmãos de um fato e de impressões de um fato. Tá? A gente precisa fazer essa distinção. Quando formos conversar com o nosso parceiro, especialmente se a conversa não é boa, se concentre, num primeiro momento, nos fatos. Não nas impressões que você teve. Você levantou e saiu da mesa. Você me deixou sozinha. Vocês estão vendo a diferença? Então, quando a conversa não é boa, quando a pessoa é armada, quando a pessoa tem dificuldade para conversar, quando ela for rígida, perfeccionista, brava, qualquer coisa do tipo, quando a conversa não flui bem, o que a gente faz num primeiro momento? A gente conversa num primeiro momento sobre fatos, mais do que sobre impressões. Tá? Porque se você colocar as suas impressões, você corre o risco de estar errado. E aí vai ficar ruim a conversa. Aí você já entra na conversa meio atravessado. Está entendendo? Como que isso se dá biblicamente falando? A Bíblia diz que eu posso julgar uma palavra. Falando um profeta entre vós, que os outros julguem. Então nós precisamos julgar o que é dito. A Bíblia diz que eu posso julgar um ato. A Bíblia diz assim, julgai todas as coisas e retende o que é bom. 1 Tessalonicenses. Mas a Bíblia também diz assim, a ninguém julgueis. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que eu não posso julgar a motivação do coração. Digamos que tem um irmão, que o irmão está olhando para o meu relógio. Eu posso virar e falar, irmão, eu vi que você ficou olhando o relógio, fiquei. Mas eu não posso virar e dizer assim, Leci, eu acho que o irmão quer roubar meu relógio. Não quer não, né, irmão? Brincadeira. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque só Deus sabe julgar a motivação dos corações. Nós até podemos, mesmo dentro do casamento, querida, será que você não está fazendo tal coisa por causa disso daqui? Será que não está tendo essa motivação? Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, que só o espírito do homem sabe o que concerne as coisas do homem. Então, por mais que eu seja um com a Leci, só o espírito dela pode dizer, minha motivação para tal coisa foi essa. Só ela vai poder dizer, ela e o espírito. Então, nós temos que aprender, no casamento, a estabelecermos, em primeiro lugar, fatos, para então podermos sondar as motivações. Tudo bem? Com isso, fechei. Vamos lá. Vamos orar de 2 em 2? Vamos retomar? Oh, Senhor, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Como precisamos de ti. Senhor, obrigado. Ajuda-nos nesta tarde
a te ouvirmos um pouco mais. Visita os nossos corações, que a luz do Senhor nos constrange e que as nossas verdades venham para fora. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença maravilhosa e iluminadora, que os teus olhos como chamas de fogo, que a tua língua afiada que separa o que é santo do que é impuro, Senhor, que o Senhor venha no nosso meio, que o Senhor passeie entre nós, que os seus pés de bronze toquem as nossas vidas, mas em especial que a tua luz venha sobre nós, que nenhum de nós consiga ficar com pecados guardados ou escondidos, mas pelo contrário, que mediante a tua presença, tudo o que é necessário seja aberto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos avançar um pouquinho mais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabemos que a vida só é derramada pela verdade. E agora nós vamos entrar em qual caminho que nós estabelecemos essa verdade. Vocês podem ver que eu já falei um pouquinho sobre conversa, porque as coisas são muito próximas, conversa e verdade. Então, o que nós vamos falar agora é sobre essa questão de como conversar. Tá? Alguém aqui veio de um lar briguento? Levanta a mão, por favor. Levanta alto a mão. Gaúcho tem fama. Eu quero falar um pouquinho sobre paz e guerra. Tá? Quero mostrar alguns princípios para os irmãos a respeito disso. O Salmo 128 é um salmo escrito para o homem casado, porque ele diz assim, tua esposa no interior de tua casa. Então ele é para nós, os homens casados. E ele ensina ali uma série de coisas que nós homens temos que prover. Nós temos que prover vida com Deus, no versículo 1. Nós temos que prover sustento e orçamento, no versículo 2, nós homens. No versículo 3, nós temos que prover uma mulher feliz dentro de casa. Vocês acham que nossa vida é fácil? É. Nós temos que prover filhos ungidos ao redor da mesa. Nós temos que prover uma igreja próspera. Mas isso daí, se o Senhor nos permitir, nós vamos passar um pente fino no papel dos homens mais tarde. Quando o Senhor permitir. A gente estuda isso daí. Porém, ele termina com uma coisa maravilhosa. Ele diz assim, paz sobre Israel. Um irmão hoje orou a respeito disso. Paz sobre Israel. Homem precisa prover paz dentro do ambiente familiar. Homem precisa prover paz. E alguns de nós aqui somos destemperados, homens e mulheres. Alguns de nós somos críticos, somos briguentos, somos ácidos. Alguns de nós queremos o que queremos, do jeito que queremos, no tempo que queremos, da maneira que queremos. E, meus queridos, isso não cabe em casamento. Casamento é um ajuste no tempo do outro, na maneira do outro. Isso vai ocorrendo, a gente vai se afinando ao longo dos anos, né? Porém, nós precisamos entender um princípio simples. É o caminho da conversa que estabelece a verdade. Não é à toa que o nosso Senhor é o verbo. Sabe o que significa verbo? A palavra por excelência. Meus queridos, pensa comigo. Nós lemos o Novo Testamento, os 4 evangelhos, em cerca de 10 horas. Jesus falou 10 horas, e o que ele falou dura 2000 anos. Porque ele não precisou falar muito.
Então, não é uma questão de falarmos muito, é uma questão de falarmos o necessário. Então, Jesus, ele é aquele que falou de tal maneira que ficou claro. A gente compreende. A gente compreende. O que a gente não compreende na fala dele é porque aquilo é um mistério. Por exemplo, o tempo do fim. Nós vamos passar pela tribulação ou não? Não dá diferença. Porque ele vai nos sustentar de qualquer forma. Então o segredo é nos prepararmos. Se ele não esclareceu, é porque ele está descortinando isso gradativamente. A única coisa que não é clara na fala dele é aquilo que ele teve intenção de não deixar claro, de ir descortinando. Fora isso, ele é limpo na fala, claro na fala. O que é, o que não é, não é. Tanto que ele diz que o sim dele é sim e que o não dele é não. Ele é claríssimo na fala dele. O nosso Senhor tem uma fala dócil, penetrante, mas que vai lá no âmago. Quando ele fala, está dito, está esclarecido o ponto dentro da gente. Mas ele também tem uma fala suave. Não é num terremoto, não é num redemoinho, não é num fogo forte, mas é num cicio suave e tranquilo que ele tem comunicado. Ele comunica para nós em sonhos, ele comunica para nós na paz dele, não na paz. A gente confunde isso. Seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Não é a nossa paz, porque existe uma falsa paz, que muitos de nós sentimos, e que todos nós já sentimos, uma vez ou outra. Ele comunica através da paz dele. Ele tem uma fala gentil, agradável, penetrante. A língua dele é uma espada afiada. Quando ele fala conosco, separa. Separa o que é lícito do que é ilícito, o que é correto do que não é correto. A fala dele é uma fala perfeita. E é essa fala que nós estamos buscando. Porque nós imitamos ele. Nós imitamos o nosso bendito Senhor. Ele não é nem homem, nem é mulher, ele é o Filho de Deus, ele é o Filho do homem, encarnado em figura de homem, masculino. Porém, ele está muito acima disso. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é a excelência da criação, onde nós, homens, temos que aprender a conversar. E onde as irmãs têm que aprender a falar um pouco menos. Vocês estão entendendo? Todos nós temos para aprender com a figura do nosso Senhor. Ele é este verbo perfeito e maravilhoso que habitou entre nós, e é na fala dele que nós vamos aprender. As Escrituras dizem que mais bem-aventurado é ouvir. A Bíblia vai dizer que é para a gente ser pronto para quê? E tardio. Os irritados aqui têm que se deparar com isso. Porque o que é a próxima coisa? Tardios para si. Ira decorre de alguém que está falando muito e que ouviu pouco. Então, pessoas reativas não sabem ouvir aquilo que é necessário. Então, a gente tem que aprender essas verdades com o Senhor, para que a conversa entre nós flua. Porém, eu vou começar com um princípio que eu considero único nas Escrituras. O princípio de que não se edifica a casa em tempo de guerra. Não se edifica a casa em tempo de guerra. Estourou uma guerra entre o Uruguai e o Rio Grande. Os irmãos vão construir construir uma casa aqui em Porto Alegre? Por que os irmãos não vão construir? Porque os irmãos não sabem se vão ter direito à propriedade. Os irmãos não sabem se vão ser bombardeados ou não. Nós temos vivido de forma tão pacífica por tantos anos que nós desconhecemos já o que é guerra. Deus, ele tem cuidado de nós.
Na época em que Hugo Chávez era vivo, a Marinha Russa veio fazer exercícios militares aqui em cima. O plano era conquistar a América Latina inteira. Era criar um grande continente. Deus acabou com tudo isso. Mas acabou com tudo isso. Por quê? Para que não houvesse impedimento no Evangelho. Então Deus fez um impedimento claro para que o Evangelho continue avançando da maneira que precisa avançar no nosso continente. E a gente atendendo o mundo afora o que o mundo tem necessidade. Então, nós desconhecemos o que é a guerra, mas a gente sabe muito bem o que é uma guerra dentro de casa. Meus queridos, eu cheguei a passar 2 semanas no início do casamento sem falar com a Alessi. Tem aqueles que brigam. Tem aqueles que brigam. Isso também é uma briga. Tem aqueles que quebram o pé. Esses dias, uma pessoa chegou com o pé quebrado na clínica. O que houve, rapaz? César, foi o pé e a porta da geladeira. A Bíblia chama isso de ira. A psicologia chama isso de histerismo. É tudo a mesma coisa. Né? Gente, só forma diferente de expressar. Mas tem aqueles que, a minha semelhança, tem a briga velada. Não conversam. Não falam. Estão com o coração fechado. Não conseguem sentar, às vezes, na mesma mesa. Tem alguém assim? Não levanta a mão. Eu já vi que tem mais gente que veio de guerra, né? Mas tem aquela guerra que é velada. Homem tem muito disso. E algumas poucas irmãs que confundem submissão com anulação também têm essa atitude. Tem uma atitude onde não falam, com medo de serem desrespeitosas. Não tem jeito de auxiliar se você não falar. Como é que você vai auxiliar sem falar? Não tem jeito, você tem que falar, você tem que comunicar o que você está vendo. Senão você não é auxiliador, aí você se torna negligente. Então a conversa precisa ser estabelecida entre nós. Porém, a guerra é um seríssimo impedimento para a edificação dos lares. Tá? Se você fosse dar uma nota de 0 a 10 para a tua briga conjugal, para a conversa conjugal, 0 vocês conversam muito bem e 10 vocês são muito briguentos. Dá uma nota. Dá aí na sua mente. Deu para o teu relacionamento. Compartilha com o teu parceiro. Que nota, vamos ver a diferença. Quem deu mais ou menos a mesma nota, com uma diferença de 2 pontos? Quem deu uma nota acima de 2 pontos de diferença? Só? O resto deu a mesma nota? Quem deu a mesma nota, levanta a mão. Nossa, que bom. Vocês deram mais ou menos a mesma nota. Estão tendo mais ou menos a mesma visão. Já começamos bem. Né? Oi? 10 para cada um. O irmão não fala em nome do grupo, não, né? 10 para cada um. Vamos ler o texto. Abra em 1 Crônicas. Deixa eu ler esse texto com os irmãos, que é importante. 1 Crônicas, capítulo 22. Deixa eu ler o texto para ensinar o princípio para os irmãos. Disse Davi,
1 Crônicas 22, versículo 1. Do versículo 1 até o versículo 11. Disse Davi: aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. Deu ordem Davi para que fossem ajuntados os estrangeiros que estavam na terra de Israel e encarregou pedreiros que preparassem pedras de cantaria para se edificar a casa de Deus. Aparelhou Davi ferros em abundância para os pregos das folhas das portas e para as junturas, como também bronze em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios a traziam a Davi em grande quantidade. Pois dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Assim o aparelhou Davi em abundância antes da sua morte. Então chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno. Olha, gente. Porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Este edificará casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Meus queridos, Davi foi edificar uma casa ao Senhor. A palavra Davi significa amado. Davi amava profundamente ao Senhor. Mas, queridos, ele foi homem de guerra. E ele foi impedido de edificar uma casa adequada ao seu Deus, mas ele também se viu impedido de edificar uma casa adequada a si mesmo. Pensem comigo. Um filho, um abusador, abusou de uma meia-irmã. Um outro filho, manipulador, cheio de amigos ruins, Aminon. Um outro filho, Roboão, irmão de Salomão, que diz que seu pai nunca o repreendeu. Então ele aparelhou carros e ele quis ser rei. E aí saiu o sacerdote, o profeta, desesperado, Davi, Batseba, Roboão está querendo ser rei. E o texto diz que seu pai nunca o contrariou. Quando o filho não é contrariado, ele quer reinar. Entenderam o princípio? Quando o filho não é contrariado, ele quer reinar. É o princípio que a gente tira dali. Então Davi teve Aminon, Davi teve Tamar. Davi foi um péssimo juiz na casa dele. Por quê? Porque um filho estuprou a sua filha. E ele não fez nada. Nada. Eu entendo que era filho. Mas eu entendo também que ele amava ao Senhor. E ele não deu conta de fazer. Apesar de ser o amado de Deus, o eleito de Deus, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, queridos, podemos amar profundamente a Deus e não conseguirmos edificar uma casa para Ele. E no caso de Davi, quando ele vai edificar a casa, ele tem os impedimentos. Bom, os filhos eu parei ali em Roboão, mas a gente tem Absalão, que fez lá o que fez. Então, a gente tem uma série de problemas nele. Nós temos depois o próprio Salomão, porque quando ele assume o trono,
ele dá um jeito de pôr ordem em toda a oposição, que era típico dos reis fazerem, inclusive na oposição do seu irmão, que quis ficar com aquela sulamita que dormia com Davi, se não me engano, né? Com Abisag, isso. Então, assim, o que Davi fez? O texto aqui está nos ensinando. Está nos ensinando que ele amava tanto ao Senhor que ele quis edificar uma casa. Porque é isso que pessoas que amam o Senhor fazem. Pessoas que amam o Senhor edificam casa. Porque a casa é o instrumento que Deus usa para dar um testemunho nessa terra. Seja o casamento, seja o pai, seja o filho. É o instrumento que Deus tomou para dar um testemunho dele mesmo nessa terra. Ele levanta o projeto, ele pede para Deus para fazer isso, Deus concede a ele o direito, Deus dá uma concessão, pode fazer, então o tabernáculo vai ser substituído agora pelo templo. A glória de Deus desceu no templo como havia descido no tabernáculo, então Deus estava dizendo um sim para aquele projeto, para a presença de Deus naquele projeto. Então, tudo que Davi fez segundo o Senhor. Mas, meus queridos, Deus vira para ele e diz que quando ele foi construir, Deus o impediu. Ele podia ter feito a planta, ele podia ter levantado os materiais, ele podia ter levantado os trabalhadores. 80.000 trabalhadores. Eu não sei se tem empresa no mundo com esse número de funcionários. Deve ter algumas maiores, mas vão ser pouquíssimas. Era um número monstruoso de gente trabalhando. Porém, o Senhor vira para ele e diz assim: Davi, você não vai me edificar a casa. Sabe por quê, Davi? Porque você é um homem de guerra. Você é briguento. Há muito sangue na tua mão. Mas aí Deus diz uma coisa maravilhosa. Teu filho, Salomão, me edificará a casa. Sabe o que significa Salomão no hebraico? Pacífico. Que princípio nós tiramos daqui? Que quem edifica a casa é gente pacífica. Por isso que a briga tem que ser resolvida no nosso meio. Não há lugar para a guerra no nosso meio. Nós vamos guerrear as guerras do Senhor, mas serão as guerras do Senhor. Nós não iremos brigar as nossas guerras, porque as nossas são frutos desse espírito briguento, ruim, que existe dentro de nós. Nós somos, por natureza, divisivos, briguentos, complicados. Isso aparece de muitas formas na Bíblia. Quando Abraão está com Sarai, eles saem para ter um filho, um herdeiro, passam-se perto de 13 anos e o herdeiro não vem. E Sarai significa contenciosa, briguenta, barraqueira. As irmãs estão entendendo? Numa versão moderna, é essa mulher barraqueira, encrenqueira, que arruma encrenca, que arruma problema, que quer a vontade dela. Entendo ela. Uma mãe que queria ser mãe, não conseguindo ser mãe. Porém, nós temos o exemplo de Ana, que pôs o joelho no chão e buscou o Senhor. E no tempo devido, Deus atendeu. Mas não, ela foi encrenqueira. Semeou encrenca, colheu encrenca. Tem quase 4.000 anos esse negócio. Então, esse espírito do atrito, da briga, da guerra, seja ela frontal, seja ela velada, esse espírito tem que ser tirado do nosso meio. Quando eu entendi esse princípio, eu disse para a Alessi, a partir de hoje não há mais guerra em casa. Chegou. Não há mais guerra em casa. Se eu não estiver bem, se você não estiver bem por uma conversa, eu vou encerrar a conversa e você tem a minha palavra que eu retomo ela. No tempo certo, da forma certa, para fazer a correção do que precisa. Mas guerra não haverá mais no nosso meio, porque não se edifica
casa em tempo de guerra. Meus queridos, qual é o custo para um filho? Qual é o custo para um filho? Tem filhos dos irmãos aqui que tem toque. Eu vou andar, Márcio. 5 anos de idade. Papai, guarda isso daqui antes da mamãe chegar. 5 anos de idade. Sabe por que tem toque? Porque a mamãe vai fazer o que hora que chegar? Brigar com a bolsa fora do lugar. A guerra tem um custo alto no nosso meio. Filhos estressados, filhos irritados, filhos deprimidos, parceiros esgotados, deprimidos, uma falação sem fim. A gente fala, querendo convencer o outro. Homens quietos, e quando resolvem falar, se diz que eu era quieto, até que eu resolvia falar. Aí eu acabava com ela. Naquela época indevida. Uma conversa que não avança. Uma verdade que não é estabelecida. Por quê? Porque temos esse espírito da guerra dentro de nós. Meus queridos, isso tem que ser resolvido hoje. Porque como é que nós vamos entrar nesse caminho de estabelecer a verdade com guerra? A gente só machuca. A gente só se fere. Então a Bíblia nos ensina que nós temos necessidade de sermos pessoas pacíficas. E aí eu vou dizer uma coisa para os irmãos que eu considero maravilhosa. No Novo Testamento, a palavra filho, ela tem 2 originais no grego. Teknon, que significa criancinha, e ruios, que significa filho adulto. Para nós, é usado via de regra teknon. Para Jesus, é usado via de regra ruios. Jesus é um filho adulto de Deus. Nós somos criancinhas de Deus. Mas existem, eu não me lembro, eu tentei achar e não consegui achar, eu não me lembro se são 3 ou 4 expressões que para nós é usado ruios. Sabe qual é a primeira? Bem-aventurados, ruios, filho adulto. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos adultos de Deus. Chegou. Hoje, nós tomamos uma decisão. Hoje cessa a guerra. Nós somos soldados, nós temos inimigos, nós temos o mundo, nós temos a carne, nós temos o diabo, nós temos a morte, nós temos inimigos a serem vencidos, nós temos inimigos dentro, nós temos inimigos fora, nós lutaremos todas estas batalhas do Senhor, mas nós lutaremos as guerras do Senhor, nós não lutaremos aquelas que nós criamos, porque essas são pecado. Os irmãos estão entendendo? E nós não conseguimos avançar se nós não abandonarmos esse espírito de guerra errado que há dentro de nós. Os irmãos estão entendendo? Nós temos alguns princípios sobre a guerra. Por exemplo, a Bíblia diz assim: há tempo para todas as coisas, Eclesiastes 3. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Aí ele avança e ele termina assim: há tempo de paz e há tempo de... Nós temos guerras a serem lutadas? Temos. Mas o que a Bíblia está ensinando? Que são as guerras que o Senhor estabeleceu. Você quer um outro princípio? Davi vai lutar contra Golias. Golias está com escudo, Golias está com a lança. Saul tenta colocar em Davi as armaduras dele, porém isso não funciona, porque não é uma luta natural, é uma luta espiritual, tem que ser as armaduras que Deus elege, tem que ser armadura ajustada para nós, na nossa realidade, do nosso tamanho. Davi vai lutar contra ele, e Golias vira e diz: mas eu sou um cão, para você vir comigo desse jeito, sem armadura, sem nada? E Davi diz: você afronta o Senhor
dos exércitos. E aí Davi diz assim: do Senhor é a guerra. Do Senhor é a guerra. Nós guerreamos contra uma coisa, contra o pecado. Nós não guerreamos uns com os outros. Nós temos que abandonar essa oposição. Nós temos que abandonar esse enfrentamento. Nós temos que abandonar esse falar coisas indevidas para o nosso parceiro. Nós temos que abandonar a comparação. Você é parecido com fulano, com ciclano. Nós temos que abandonar essa coisa de querer falar da família de origem. E num primeiro momento falar de nós, das nossas coisas. Meus queridos, nós temos que abandonar isso e enfrentar, sim, o pecado. Enfrentar aquilo que é devido. Vocês querem ver como é distorcido dentro de nós? Você tem uma criancinha de 2 anos dentro de casa. E vamos dizer que você ainda morasse numa casa com carpê. Isso não existe mais, mas vamos dizer. Teu filho vai lá, pega na geladeira o açucareiro. E ele sai em casa. Fazendo um fiozinho de açúcar. Vai para a sala, vai para o quarto, volta para a cozinha. Você vê aquilo e você pega o teu filho, uma outra cena, ele segurando o controle e você dizendo: me dá o controle. Não, não está comigo. Qual das duas cenas nós somos tentados a corrigir? Nós somos tentados a corrigir a do açucareiro. Mas a do açucareiro é uma criancice. Ele não tem noção do que ele está fazendo. A do controle é um pecado. Ele está mentindo. Nós guerreamos por guerras erradas. Nós escolhemos coisas que nós não poderíamos escolher para guerrear. Nós vamos sim termos que guerrear, mas nós vamos guerrear as guerras do Senhor. Não apenas isso, deixa eu inverter. Eu não vou falar sobre guerra, mas deixa eu falar sobre paz. Deixa eu inverter com os irmãos o que eu estou dizendo para os irmãos. O espírito que habita dentro de nós é um espírito pacífico. Meus queridos, ele é tão pacífico que ele não fala dele mesmo. Ele fala do Filho e do Pai. Você quer saber onde o Espírito está presente? Vê onde o Filho e o Pai estão sendo levantados. Porque João 14, 15 e 16 diz que ele viria para falar para nós aquilo que é natural do Filho e do Pai. Ele não fala, não falará de si mesmo. Ele é dócil, sensível, pacífico dentro de nós. O nosso Senhor que nos salvou, a Bíblia diz que Ele é a nossa paz. Paz é uma pessoa, ela é personificada na pessoa de Jesus. Esses dias eu li um artigo ímpio, um autor francês, dizendo que o cristianismo é um estímulo à guerra. Porque Jesus disse assim: não vim trazer paz, vim trazer espada. Pois eu vim causar divisão, de tal forma que os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Pois eu vim causar divisão entre a nora e sua sogra, entre pai e seu filho, entre a mãe e sua filha. Mal sabe ele que espada nas Escrituras é isso daqui. Não é espada, espada. Espada nas Escrituras é isso daqui. Não vim trazer paz, vim trazer separação. Eu não vim trazer a falsa paz, eu vim trazer a verdadeira paz, aquela que une de fato, de tal forma que se alguém amar mais a seu pai, a sua mãe ou a sua sogra, não é digno de mim. Então ele ensina o princípio ali de que Jesus é esse unificador. Deus é um Deus de separação. O que significa a palavra santo? Separado. O que significa a palavra igreja, eclésia? Tirados para fora. Então Deus, ele faz separação, mas ele faz separação do que é pecaminoso e do que é santo.
Então, quais são as guerras que nós compramos? Nós compramos a guerra que envolve pecado. Não envolver o pecado é um jeito de um jeito do outro, uma mania. Nós vamos sentar e conversar para ver se aquilo é, então, possível. Por quê? Porque Jesus é esse Deus pacífico. Agora, eu vou mais longe. No capítulo, não precisam abrir, no capítulo 4 de Efésios, Jesus fala algo interessante. Paulo fala algo interessante. Paulo diz assim, ele, Jesus, é a nossa paz. E tendo derribado a parede da separação, de ambos os povos fez um. Meus queridos, quando brigamos num nível exagerado, é um sinal que não estamos consagrados de um jeito adequado ao Senhor. Porque a natureza do nosso Senhor não é a natureza briguenta. Então, quando o casal entra aí numa sequência de briga, numa briga que dura muito tempo, tem temas que vão ser difíceis. Todos os casais aqui têm temas que vão demandar mais tempo para ajustar. Mas, meus queridos, não é natural nós ficarmos afastados. Nós temos essa briga nesse nível. Quando temos, é porque um dos dois, ou os dois, não estão consagrados ao Senhor de um jeito adequado. Porque o Deus que habita em nós, Ele é, por natureza, um Deus pacífico. E aí eu quero encerrar isso, antes de avançarmos um pouquinho mais, nós temos uns 17 minutos. Antes de terminar isso, eu quero mostrar 2 versículos para os irmãos. Abram, por favor, em 1 Pedro 3:11. Vamos ler o 10 e o 11. Diz assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por... Paz tem que ser buscada. Eu tenho que me empenhar para ter. Eu tenho que me empenhar para ter. E eu vou dizer uma coisa aqui para as irmãs, mas com toda a consideração do mundo, porque eu ajudo as irmãs há muitos anos. Nós temos aí uma desculpa grande da TPM, pois eu vou dar para as irmãs a minha impressão. TPM é um estado orgânico, é uma mudança hormonal. Até aí, tudo bem, a Bíblia leva isso em conta, diz que o natural vem antes do espiritual. Isso tem que ser visto, isso tem que ser respeitado. Porém, eu vou dizer uma coisa na prática. Ira é pecado, com TPM ou sem. Briga é pecado, com TPM ou sem. Irritação, braveza, estupidez é pecado, com TPM ou sem. E eu vou dizer a minha visão. As irmãs que mais encontram verdade e que se empenham por alcançar o Senhor são as que menos sofrem com TPM. Porque elas têm as coisas mais bem resolvidas. O que agrava a TPM de uma mulher? O que agrava a TPM de uma mulher é coisa mal resolvida. Ué, resolva as suas. Ah, mas e as do meu casamento? Ué, tentou resolver e não conseguiu, tenha paz em Deus. Porque o teu pai sabe onde está te levando. Põe a soberania e a paternidade dele no assunto, que você vai encontrar paz. Então, não há justificativa para as irmãs. Para nós, homens, nós temos que compreender. Mas para as irmãs, se você cair em pecado, não há justificativa, não dá para se esconder atrás disso. As irmãs estão entendendo? Porque briga é pecado, vai contra a natureza do nosso Senhor. Então a paz
precisa ser buscada. Sabe aquela coisinha de chegar no final do dia? Vem cá, a nossa conversa não foi boa, mas eu preciso dizer que eu te amo, te quero, te desejo, vamos ficar em paz, vamos retomar esse assunto daqui a pouco. Se nós não conseguirmos, vamos pedir ajuda de um irmão para a gente resolver. A gente encerra o assunto, mesmo sem ter resolvido. Nem tudo nós vamos conseguir resolver de pronto. Então nós temos que resolver uma demanda, ainda que a solução não tenha sido alcançada, mas nós resolvemos aquele espírito ruim que ficou entre o casal. Meus irmãos, esse princípio edifica a casa, de que tem que ter paz, não pode ter guerra. Esse princípio edifica a casa. Então vamos nos empenhar nele. O que mais diz? Vejam 2 Pedro 3,14. Lá diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. De que jeito nós vamos alcançar isso? Em casa. Você está atritado com teu filho? Tem quanto tempo? Você está com um problema com o seu filho? Você está atritado com ele? Quanto tempo perdura isso? Esses dias eu ouvi uma expressão do Paulo Bornelli. Eu fiquei tão feliz. Paulo Bornelli é um irmão querido, ajudou muitos casais, agora já está com 80 anos, os filhos pediram para ele não viajar mais, edificando a igreja. Ele disse que teve um problema com a Dulce. Ele contou isso há algum tempo aí, eu estava num encontro, e eu ouvindo, e ele falou, tive um problema com a Dulce. E o problema tomou uma proporção que eu peguei e saí de casa, 10 horas da manhã. Mas um pouco antes do meio-dia, eu estava tão quebrado dentro de mim, mas tão quebrado que eu tive que voltar, pedir perdão e alcançar a paz. Eu fiquei pensando, meu Deus, ele levou 2 horas. Quanto tempo eu levaria? Porque alguns de nós somos bons de briga. Quanto tempo você levaria? A paz precisa ser alcançada. Quanto depender de vós, tende paz. Então você vai fazer o teu papel para ter essa paz. Você levanta a voz, você vai pedir perdão. Você fica calado em demasia, você vai pedir perdão. Você é estúpido, fala coisas indevidas, você vai pedir perdão. Você compara, você vai pedir perdão. Me diz um texto bíblico em que Jesus comparou. Me dá um texto em que Jesus fez comparação. Me dá um texto em que Jesus virou assim, ô Pedro, observa João, ô meu amigo, vamos ser igual a ele? Ele reclina a cabeça aqui no peito. Me diz um texto em que Jesus comparou um com o outro. Aliás, quando Pedro tentou fazer, lá em João 21, depois dos 3, tu me amas, tu me amas, tu me amas, e eles vão saindo, Pedro diz assim, e quanto a este? O que Jesus faz? O que te importa? Você quer uma boa conversa? Olha uma boa conversa. Eu estou conversando com a Alessi e nós estamos falando algo sobre mim e de repente eu viro e digo, mas Alessi, isso daqui em você? Alessi, quer ver inteligência? Alessi tem que virar e falar, César, você quer falar sobre mim? Não tem problema.
mas vamos terminar o assunto sobre você. Terminamos o assunto sobre você, conversamos sobre mim. Porque a tendência da gente, a gente ouviu que a melhor defesa, mas nós estamos nos defendendo? Ou nós estamos estabelecendo a verdade? Se ela vai estabelecer a verdade a meu respeito, tá bom, eu vou falar e eu vou ter que ficar quieto. E eu vou ter que terminar, tá bom, querida. Vou considerar isso daí diante do Senhor, para ver se o que você está falando procede do alto ou não, se isso é verdade ou não. E depois eu vou ter que dar uma resposta para ela sobre isso. Como eu fui muito bravo, é uma sugestão. Como eu fui muito bravo, a Alessi um dia, o Senhor visitou ela. Ela virou e falou, começou comigo desse jeito. César, eu vou te falar algo, mas eu não queria que você ficasse bravo. Você vai, considera diante do Senhor o que eu estou falando, depois vem e me comunica a sua decisão. Aí ela colocava o assunto. Só que ela já tinha me desarmado. As irmãs estão entendendo? Então, aprenda a não provocar, a não instigar. Comparação é injusto. Aqueles que comparam, pecam. Você não pode fazer isso. Mas nunca. E mulher, com um homem o pecado é duplo. Porque além de você estar comparando, você está desrespeitando. A única necessidade do homem é respeito. Sabe que você não precisa amar teu marido. Menina, estou te dispensando de amar teu marido. Vocês estão me entendendo, né? Porque sabe qual é a ordem? A ordem é respeito. Quanto ao mais que o marido ame a sua mulher e que a mulher respeite o seu marido. Sabe o que significa respeito no grego? Atribuição de um peso de valor. Elogio. Eu ouvi um nossa? Eu vi ou é final de dia? Presta atenção, você pode criticar seu marido. O que você não pode é não elogiá-lo, porque isso consiste em pecado. Isso é uma boa conversa. Uma conversa que vai estabelecendo os valores de uma forma adequada. Então, se há esse tipo de pecado no nosso meio, braveza, palavra ofensiva, julgamento de coração, palavras estúpidas, comparação, coisas injustas ditas, exageros dito. Você nunca fez isso por mim, ninguém, você não faz nada que eu peço, esses exageros, nunca, nada, ninguém, toda vez, todo mundo, essas coisas que são tipo de argumentador e que não estabelecem a verdade. Essas coisas precisam ser abandonadas e a gente precisa pedir perdão, para a gente então aprender a ter essa conversa. Paz precisa ser buscada. Amém? Amanhã cedo nós terminamos com o que é uma boa conversa. Eu não vou entrar agora porque eu não vou conseguir parar. Então acho que já é o suficiente. Vamos para casa pensando. Curva sua cabeça. Curva sua cabeça. Vamos orar por nós? Vamos lá, deixa eu orar pelos irmãos. Espírito de Deus, obrigado pelo teu auxílio. E perdoa a multidão dos nossos pecados. Somos encrenqueiros, somos problemáticos, somos divisivos, somos de guerra, não somos de paz, mas nós pedimos o teu perdão e pedimos a tua ajuda. Pedimos o teu socorro, para que a gente alcance aquilo que o Senhor deseja. Que os lares aqui sejam libertos, que os lares aqui sejam edificados, e que assim o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe, irmãos.